Bom, vamos lá. Então, próximo princípio para conversar com vocês é a intervenção mínima. Eu gosto de chamar de intervenção mínima um princípio que é um princípio de caráter, né? Que ele indica a feição, a cara do direito penal. Qual o papel que é desempenhado pelo direito penal vai depender da orientação política, que pode produzir o esvaziamento progressivo ou não dos seus princípios. A ideia do princípio da intervenção mínima é a chamada ideia da ultima ratio, ou seja, a defesa dos bens jurídicos fundamentais de ataques mais graves, quando não forem suficientes as outras formas de controle. Vamos lembrar aqui a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a expressa restrição. A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias. E Beccaria dizia, toda pena além do necessário é tirânica, né? Bom, há duas dimensões ou subprincípios da intervenção mínima. Isso é importante porque alguns outros autores vão chamar isso de princípios, também eles, né? O da fragmentariedade, né? O que quer dizer fragmentariedade? O direito penal é fragmentado. Nem tudo que é ilícito, que é imoral, que é antissocial é crime. Apenas algumas condutas selecionadas pelo legislador. Ou seja, nem tudo que é proibido ou tudo que é imoral é crime. O legislador faz o direito penal com alguns fragmentos. Mais tarde vocês vão entender como isso aqui é o que abre o espaço, um dos espaços, né, para a seletividade do direito penal. Vocês já ouviram essa expressão, né? O direito penal é seletivo. Por que ele é seletivo? Ele seleciona. O primeiro momento que ele seleciona é esse, né? Seleciona condutas que vão ser punidas ou que não vão ser punidas. Um segundo momento é a seletividade que se dá secundária, ou seja, na rua, a quem ele fiscaliza, né? Então aí você vai trabalhar. Então aqui, a primeira deles, a dimensão é a fragmentariedade, e a segunda dimensão é a subsidiariedade. E essa aqui foi varrida por completo do mapa, ninguém mais fala sobre isso. O que quer dizer o subsidiário? O subsidiário quer dizer que é aquilo que fica na reserva, né? O direito penal não é a única forma de controle social, portanto ele deve ser acionado na hipótese dos outros controles não se mostrarem totalmente eficazes, né? Então a ideia é, eu não vou usar o direito penal logo de cara. Se ele é subsidiário, eu devo usar outros mecanismos antes dele. Bom, tudo isso vai para o espaço quando você quer fazer um direito penal moderno, né? Então eu vou usar o direito penal para punir o bullying, o stalking, o não sei o que, ou seja, vou usar o direito penal como a primeira plataforma de punição. Eu nem sei se eu posso usar outras formas e vou usar, o que é um grande equívoco, né? Eu diria que hoje no Brasil não está faltando direito penal, está faltando direito administrativo, né? Mas o direito administrativo, o que a gente chamava antigamente de poder de polícia, ou seja, de fiscalização. Então vai trabalhar com as questões das mineradoras. O que faltou lá foi fiscalização, o que faltou lá foi eficiência na fiscalização, foi exigências dos controles. O negócio do Flamengo, do Rio de Janeiro, que morreu. O que falta lá é fiscalização, é isso que falta, porque o Estado praticamente deixou de fiscalizar. Deixou de exercer esse papel de fiscalização, que é um papel do direito administrativo, não é um papel do direito penal. O direito penal vai punir, mas alguém tem que fiscalizar para evitar que essas condutas cheguem lá. E esse papel falhou, é o que está falhando, que é o direito administrativo. Bom, a ideia da intervenção mínima é que no Estado democrático de direito, o direito penal deve estar em segundo plano. Você não deve pensar no Estado, no direito como primeiro plano. Por quê? Porque a democracia tem outras formas de solução que não o direito penal, né? Mais elaboradas, mais participativas, políticos, sindicatos, imprensa, etc. Então, outras formas para reunir os conflitos. Bom, isso de fato é totalmente defasado, não defasado, mas desguarnecido. Diria que não dá nem para dizer as fissuras do princípio, não é as fissuras, é a falência mesmo do princípio da intervenção mínima, porque hoje em dia o direito penal ele está inclusive na questão eleitoral.
Você decide uma eleição através do processo criminal. Quem é que pode ser candidato? Através de lá. A incorporação disso, do direito penal no processo eleitoral, veio através daquele projeto Ficha Limpa. Cansei de falar, olha, isso aqui você vai levar a discussão para os tribunais. Em vez de ser uma discussão do povo, é uma discussão dos tribunais. E é uma discussão dos tribunais. Hoje, as eleições são, sobretudo, discussões dos tribunais. Quem pode e quem não pode ser candidato. E não é só nessa alta esfera da presidência. Eu trabalho hoje no direito público. Há uma série de questões, quando chega perto da eleição, do fulano que foi punido pelo Conselho Regional, de qualquer uma das atividades, do prefeito que teve a conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Todas essas pessoas entram na ficha limpa. E se eles conseguirem uma ação anulatória, uma liminar, eles passam a disputar e muitas vezes eles vão ganhar a eleição. Então a disputa passou a ser, a gente judicializou e na verdade criminalizou isso, ou seja, há uma supervalorização do direito penal. É exatamente o oposto do que deveria ser a intervenção mínima. E eu diria que é um princípio que foi jogado às traças e que a gente devia, de alguma forma, retomar. Como é que a gente retoma a intervenção mínima? Lógico que isso aqui não é matéria para concurso, enfim. Mas é desprezando um pouco o direito penal, tornando o direito penal menos importante, né? Então vamos ver, olha, o direito penal proíbe que a pessoa porte maconha para usar. Está lá no direito penal e isso é proibido. Não vale nada essa proibição. Zero. O direito administrativo proibiu que as pessoas fumassem em lugares fechados. Acabou. Eu tive aula, os professores todos fumavam na USP. Ninguém mais fuma. É restaurante? Ninguém mais fuma. Qual é a norma penal que está envolvida? Nenhuma. Nenhuma. É uma norma administrativa. É um pouco de fiscalização, um pouco de cultura, um pouco de... As pessoas perceberam que estou incomodando o próximo, etc. e tal. Não tem nada com o direito penal. Então essa ideia de que o direito penal é o grande solucionador dos problemas é uma ideia totalmente furada. Você não resolve nenhum deles com o direito penal. Só que as pessoas continuam jogando essa ideia por uma questão eleitoreira, por uma questão de demagogia, uma coisa que o Moro faz no projeto. Olha, ele diz o seguinte, está lá na exposição de motivos. Esse projeto não exige nenhuma implementação de recursos financeiros. É uma mentira enorme. Porque se você vai aprender mais, você precisa de dinheiro para construir presídios, e funcionários, e psicólogos, e etc e tal, e provavelmente juízes de execução. Ou seja, o dinheiro é gigantesco, e principalmente onde ninguém tem, que são os estados, que estão virtualmente quebrados. Então é uma ilusão. Mas pela lei, né, você não é obrigado a indicar a despesa disso, porque é uma despesa indireta, etc e tal, mas é uma grande mentira. Então a gente continua nesse, digamos assim, nesse círculo vicioso. Outra questão que pode ser jogada em questão, pode ser colocada, é a ideia da justiça restaurativa, de você trazer as pessoas para conversarem, ciclos de restauração, às vezes crimes menores, às vezes maiores, mas enfim, que você possa resolver de uma outra forma, porque essa forma de resolver que a gente tem usado, ela não está ajudando em absolutamente nada. Se você dissesse para mim, olha, não, prender todo mundo está ajudando a não ter mais crime, bom, eu ia falar, ideologicamente não concordo, mas a prática me mostra que está certo. Mas não está certo. Bom, o princípio da igualdade, que também não é um princípio penal propriamente dito, mas ela tem efeitos sobre o sistema, né? O fundamento da legalidade já pressupõe a igualdade, ou seja, se é uma lei que vale para todos, isso já é igualdade, uma lei racional, racionômica. É interessante a gente entender a diferença entre a concepção liberal de igualdade e a concepção do Estado democrático de direito e igualdade, né? O liberal é a igualdade perante a lei, ou seja, a lei em si não deve criar distinções. A concepção do nosso Estado, o Estado democrático de direito, é a igualdade através da lei. Ou seja, a lei deve criar distinções para igualizar, né, ou equalizar as situações. Um exemplo claro é as ações afirmativas, né? Então, ela é uma desigualdade criada para produzir igualdade. E aí a questão da seletividade, nada toca mais o direito penal
do que a ideia de seletividade, e essa seleção é uma seleção desigual, em todos os momentos, né? Quando a gente escolhe quais são os crimes que vão ser colocados, há uma desigualdade. Quando a gente escolhe as penas, né? Se vocês forem fazer uma análise aí das penas, fizer uma equiparação, uma comparação melhor, entre pena de crime patrimonial e pena de crime contra a vida e saúde, vocês vão ver integridade, vocês vão ver com a diferença é muito grande, né? O furto e lesão corporal, pega o furto e lesão corporal, o furto é muito mais grave que a lesão corporal, e a lesão corporal é muito mais lesiva, né? Enfim, a lesão corporal, quando ela é leve, você pode até a vítima dizer, olha, eu não quero representar no furto, nem isso pode fazer, não consegue fazer isso, tal. A lesão corporal, você pode arrebentar uma pessoa, no furto, para ter a mesma pena, basta que sejam 2, com autoria já dá 2 anos de pena, igual. Então é uma diferença abissal. Eu gosto de falar da questão da liberdade, do sequestro, né? O sequestro é um crime grave? Não, o sequestro não é um crime grave. O sequestro é um crime leve, privação da liberdade, dá até suspensão condicional da pena. Ele se torna um pouco mais grave quando ele tem a ver com uma questão sexual, que ele vira o rapto. Pô, é o sequestro com um fim libidinoso. Agora, ele é grave mesmo quando é extorsão mediante sequestro. Quando ele sequestra para pedir dinheiro, aí ele é grave. Aí ele é gravíssimo. Bom, então não é a privação de liberdade que está em jogo, é a questão do dinheiro. E acontece o mesmo com o homicídio, né, que hoje a pena inicial é 6 anos, e o latrocínio, que começa com 20, né? E sendo que o homicídio é necessariamente doloso. E o latrocínio pode ser um resultado proveniente de culpa, né? Quer dizer, não necessariamente a pessoa quis matar, mas no meio da coisa, o fulano morre, é atribuído a ele, se pelo menos ele tem culpa, é latrocínio. A pena é 3 vezes maior. Por quê? Porque está envolvido o patrimônio no meio. Então, assim, o patrimônio E isso faz. Se o patrimônio é muito importante, isso vai delimitar quem vai preso. Né? Lógico, quem tem mais patrimônio vai se colocar como vítima, quem tem menos patrimônio como autor. Isso já vai dar um grande... Aliás, isso é uma coisa para criminologia, na verdade, né? Você tem criminologia também, mas você escolhe o seu sistema carcerário de acordo com as leis que você estipula e a forma de vigilância. Qual é a forma de vigilância preferencial nossa? A polícia militar na rua. Essa é a forma de vigilância. Bom, quem a polícia militar na rua vai pegar? Vai pegar quem está na rua, né? E vai pegar quem é suspeito. Então pega muito mais negros do que brancos, pega mais jovem, pega mais gente da periferia e por aí vai. Então a gente está formando o sistema prisional que a gente optou em formar. Não nós, digamos assim, mas o Estado. Isso é evidente. E em relação à igualdade, em algumas situações é possível você usar a ideia do princípio da isonomia mesmo, né? Isso aqui ficou muito para trás, mas eu vivi nessa época, né? Apareceu os juizados... Lei 9.099, juizados especiais criminais. Então a pena era até 1 ano de pena, pena máxima 1 ano podia ser processos iam para o juizado. Aí veio uma juizado federal, né, que mexia com crimes federais e aumentou a transação para 2 anos. Bom, logo a gente entendeu. Não tem por que um ser 2 anos federal e outro ser estadual. Pelo princípio da isonomia, eles têm que ser a mesma pena. E a gente aumentou. Em outras situações não aconteceu. Por exemplo, a Lei das Crimes Hediondos mexeu com o Código Penal. Mexeu com a pena de estupro, por exemplo. Juntou estupro com atentado ao pudor, virou um crime só, enfim. Não virou um crime só. A Lei dos Crimes Hediondos virou a mesma pena. O crime só virou depois. Mas a Lei dos Crimes Hediondos não mexeu no Código Penal Militar. Então a pena do crime militar era menor do que normal. Muitas vezes, a Defensoria usou muitas vezes esse argumento, embora não tenha tido muito sucesso. Fala, olha, mas é o mesmo fato com 2 penas diferentes. Era difícil de explicar. Bom, hoje em dia, só para dar um fecho nessa conversa sobre igualdade, seria o caso de se perguntar, como a gente equipara isso, né? A Lava Jato vai equiparar isso? Eu passo a punir também os mais ricos, e aí eu consigo equiparar, está todo mundo punido? É uma ilusão isso, né? Isso é uma ilusão. Quanto mais direito penal você tiver, você pode ter até um rojão, né? Um starter aí, algum momento que alguns mais ricos são punidos. Mas a regra é, quanto mais direito penal você tiver, mais direito penal vai chegar na parte de baixo, que são os mais suscetíveis. Então você nunca vai produzir igualdade no direito penal
com mais direito penal. A única forma de você produzir igualdade ou reduzir desigualdade é reduzir direito penal. O direito penal é desigual por si só, então é preciso fazer isso. Mas isso também é criminologia, também estou passando do assunto. Princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade também não é um princípio exclusivo do direito penal. É uma ideia central de razoabilidade, né? O que é proporcional é o que é razoável, é basicamente o conceito de justiça, né? Proporcional é o que separa o justo do razoável, o que separa o arbitrário do excessivo, e tem dois valores importantes para o direito penal aqui. Primeiro, a ideia de igualdade, ou seja, a ideia de proporção. Eu não devo fazer penas que sejam distintas para fatos similares. E uma outra questão da proporcionalidade, aliás, a proporcionalidade não nasce no direito penal, ela nasce no direito administrativo. É a ideia da proibição do excesso. Quer dizer, o que é proporcional? Eu vou usar a forma menor gravosa de punir para evitar um excesso. Então, de um lado, eu tenho aqui o tratamento desigual de situações equiparadas, ou seja, eu não devo tratar de forma desigual situações parecidas, isso seria desproporcional, e de outro, a proporcional tem que ser o meio menos gravoso para a intervenção do Estado. Eu não devo fazer a proporcionalidade inversa, ou seja, pró-sociedade. Para justificar, por exemplo, uma coisa que costumava fazer isso, é o princípio da proporcionalidade na questão das provas ilícitas. Está lá, a Constituição falava, não são admitidas as provas ilícitas. Aí vinha um juiz e falava assim, mas esse crime é tão grave, que é, por exemplo, tráfico de entorpecente, né? É tão grave que eu posso usar a prova ilícita. Bom, você quebra todo o sistema de proteção. Eu falo isso, olha, não deve usar a proporcionalidade no sentido contra o indivíduo, porque como princípio, todos os princípios estão para conter o poder do Estado. Bom, mas vai lá Celso de Mello e faz aquele longo voto que durou 2 ou 3 dias, não sei quantos dias aí, 2 dias, 2 noites, não sei quanto, e vai utilizar o outro lado da proporcionalidade. E eu divirjo, mas quem sou eu para divergir disso, que é a ideia do princípio da proteção ineficiente. Ou seja, se existe um bem que deveria estar sendo protegido e não está, ele é pouco protegido, então eu preciso aumentar a proteção desse bem. Eu acho que isso aqui só pode ser pensado na esfera legislativa. Puxa vida, por exemplo, tem a privacidade. A privacidade é um bem jurídico que a gente preza muito pouco. Você não tem crime de invasão de privacidade. Você não tem isso. Olha lá o paparazzo que faz, não sei o quê. Isso não existe. É algo que deveria ser feito. Eu acho que é uma coisa que deveria ser feita. Como tortura. Até 20 anos atrás você não tinha. Você tinha que fazer isso aqui. Como homofobia. Eu acho que tem que fazer porque eles equilibram o sistema. Mas pela legislação. Não dizendo que a lei protege o suficiente, então vai lá proteger mais, porque tem a legalidade para fazer. A proporcionalidade não está prevista explicitamente na Constituição Federal, mas tem as regras do Estado Democrático de Direito, tem a ideia de igualdade, a igualdade está, e a proporcionalidade é uma decorrência da igualdade, e tem algumas outras questões também, como a proibição da pena desumana. Bom, se eu estou proibindo a pena desumana, é porque eu acho que deve existir uma pena proporcional. A obrigação da pena individualizada e etc. O que é importante da proporcionalidade? Sob o ponto de vista teórico, tem 3 dimensões da proporcionalidade. Primeiro, a pertinência ou aptidão. O que é proporcional é aquilo que é um meio certo para atingir um determinado fim. Então, a punição é proporcional se ela é um meio para atingir um fim. Um caso que não é proporcional. A criminalização do aborto. Por quê? Discussões metafísicas à parte. Ela não é um meio idôneo para chegar no fim. Ou seja, a punição do aborto não diminui o aborto. Aborto é uma coisa tão pessoal que as pessoas fazem ou não fazem por uma série de questões, nenhuma delas ligadas à legalidade. Tanto é que o volume é gigantesco. Nenhuma foi possível. Então, sob o ponto de vista da proporcionalidade, você poderia dizer esse aborto é inconstitucional. A criminalização seria inconstitucional, porque ela não tem aptidão para isso. Segundo, que não excede limites, ou seja, para escolher o meio menos gravoso. Qual seria o meio menos gravoso? Por exemplo, porte de entorpecente
é razoável que eu puna o porte entorpecente que não fere a outras pessoas com uma pena? Isso é razoável? O porte entorpecente, a gente pode falar, até esqueci de falar na hora, ele está sendo discutido lá no Supremo no aspecto de lesividade, porque ele é uma autolesão. E se ele é uma autolesão, parte dos ministros chamam isso de autolesão, e outra parte fala que é privacidade. No fim dá na mesma. Ou seja, é um mal que eu só faço para mim mesmo. Se eu só faço mal para mim mesmo, por que é que eu tenho que ser punido pelos outros? Está faltando a lesividade. E está faltando também aqui a necessidade, porque eu não tenho... É o meio mais gravoso que eu tenho para fazer é justamente o direito penal. E a terceira dimensão da proporcionalidade é a chamada proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, o princípio proíbe meios desproporcionais. E um dos casos aqui que eu anotei, que é o caso que eu peguei no trabalho mesmo, né? Aquela lei 9677/98, ela foi uma lei ampliativa da lei dos crimes hediondos para falsificação medicinal. Então, aconteceu lá que foram descobertos alguns remédios falsificados, houve uma grande cobertura de mídia, uma lei que foi votada em 15 dias, etc. e tal, só que essa lei, alguém propõe a lei e os outros vão aumentar aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui, e eles colocaram lá, levaram a mesma pena para quem expõe à venda cosméticos sem registro. Quer dizer, não é nem medicamento e nem é necessariamente letal. Eu tive um caso desse, uma coisa de cabelo, e o fulano, ele tinha alguma nacionalidade africana, ele falava, olha, eu vou todo ano ao meu país, trago, tem um salão de cabeleireiro, não sei o que e tal. Aprenderam aquilo, fizeram os testes, não tinha nenhum problema, especificamente com aquele produto lá, que eu já não lembro mais o que é. Mas ele não tinha registro. Portanto, a pena dele era pena mínima de 10 anos de reclusão. Então, aí, naquele momento, eu decidi rejeitar a denúncia. Eu falei, aqui não há sentido, o promotor não recorreu, assim ficou. Mas outras decisões, talvez até um pouco mais, não sei, mais razoáveis, não sei o quê, eles têm falado o seguinte, bom, na pior das hipóteses, eu não vou levar isso mais do que o tráfico de drogas, porque mais grave que o tráfico de drogas não pode ser, tendo em vista a lesividade, não sei o que e tal. Então tem decisões nesse sentido, de que esta pena é excessiva, é desproporcional, e ela de fato é diferente da falsificação de um remédio. Por exemplo, o pontapé desse projeto era um remédio que foi colocado como placebo, né? Ou seja, o fulano acha que está tratando do câncer e de fato não está. O dano que isso pode trazer é incomensurável. Aí começam assim, mas o cosmético também pode, não sei o que também pode, mas lógico, eles vão baixando e deixou a mesma pena. Então, há juízes que fazem essa decisão, tem decisões no sentido de adequar a proporcionalidade até, no máximo, a pena do tráfico de entorpecente. Podia ser do furto, né? Um pouco mais baixo, mas chegou no tráfico. Bom, uma coisa que eu acho que ofende fortemente o princípio da proporcionalidade, mas eu falei quase sozinho nessa vida inteira, estou deixando de falar, é a questão da reincidência no tráfico de drogas, que é uma coisa grosseira. O que acontece? Ao invés de fixar a coisa para cima, eles fixaram para baixo. Ou seja, você tem uma pena de 5 anos, e se você é primário de bons antecedentes e não tem vinculação com organização criminosa, você pode reduzir até 2/3, ou seja, pode reduzir até 1 ano e 8 meses. Mas ele tem uma reincidência. Então deixa 5 anos. Essa diferença é descomunal. Assim, ele vai trabalhar com 1/3 da pena e 2/3 da reincidência. Eu acho que isso é claramente um direito penal do autor, ou seja, é mais pelo que ele foi do que pelo que ele está fazendo agora. Então, nos meus processos, eu sempre apliquei o redutor também para o reincidente. Eu achava que isso aqui era absolutamente desproporcional. Mas aí vem aquele discurso, não é que está aumentando a pena, você só está deixando de diminuir. Eu falei, bom, isso aqui é exatamente a mesma coisa de que você aumentar juros no cartão de crédito ou desconto à vista. É a mesma coisa, é só forma de falar, você reduz ou você faz. Mas, infelizmente, isso não foi alterado. Eu tive um caso dramático,
que era um caso de que eu absolvi, ou desclassifiquei, enfim, o promotor recorreu e condenou. E condenou ele a 5 anos e 10 meses. Não deu redutor, aumentou a pena, fez as duas coisas, na verdade, a meu ver, uma in bis in idem, né? Usou a reincidência para os dois lados. E por quê? Porque ele era reincidente. E qual era a reincidência desse cidadão que no meu processo eu desclassifiquei para o porte para uso pessoal? Qual era a reincidência dele? Porte para uso pessoal. Então, aquele porte que hoje em dia não dá mais cadeia, naquela decisão deu 4 anos e 2 meses para o fulano. Ele teria 1 ano e 8 por traficar e mais 4 anos e 2 por fazer isso. Isso é desproporcional. Como é desproporcional, hoje está sendo reconhecido pela jurisprudência, aplicar de qualquer maneira a reincidência de quem foi condenado por porte entorpecente. Porque se o porte entorpecente não pode mais gerar prisão, ele também não pode gerar prisão como na reincidência. Ele também não pode fazer isso, ele é desproporcional. A reincidência, aliás, tem muitas questões de proporcionalidade, porque às vezes você tem lá uma reincidência, uma coisa minúscula, que você teve uma pena de 3 meses, você vai aplicar a reincidência em 3 anos. Vou aplicar a reincidência de 1/6 e aquilo se transforma de alguma forma gigantesca. Aí há uma questão para ser estudada um pouco melhor. Princípio da humanidade das penas, quase uma contradição em termos, né? É muito difícil dizer isso. Mas a ideia é a ruptura do iluminismo penal com o terror absolutista, né? A primeira base do princípio da humanidade é a pena certa, ou seja, a pena sai do arbítrio do juiz e fica prevista na lei, já é uma coisa. E a segunda é afastar aquelas penas que são vis, né? Penas corporais, penas degradantes. O que tem na nossa Constituição? Proíbe tratamento desumano ou degradante. Portanto, nenhum brasileiro tem como pena tratamento humano, desumano ou degradante. Proibição de pena de morte, né? Então, morre. Não tem ninguém que morre no confronto. Proibição de caráter perpétuo, pena cruel, banimento, trabalho forçado, está tudo lá. Podemos tirar a pena de morte? Já estudaram isso? Pode vir alguém um regime como, sei lá, Bolsonaro, digamos assim, e falar assim, vão acabar com a pena de morte. Pode fazer isso? Não, por 2 motivos, 2 bons motivos. Primeiro, por nossa Constituição. Ela é cláusula pétrea, não permite que ela seja reduzida. Mas vamos fazer uma outra Constituição. Mas aí tem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Que é o artigo 4º, que não pode restituir pena de morte aos países que já aboliram. Embora a gente não aboliu a pena de morte, a gente só limitou a pena de morte aos crimes militares em caso de guerra. A Venezuela está por aí, então não sabemos se de repente não pode usar. Vocês já tiveram a oportunidade de ler? Depois do concurso, vocês passam o concurso, aí vocês vão ler o Código Penal Militar, porque não deve cair na prova de vocês. Cai sim? Bom, aí vocês vão ver que lá a pena de morte é para tudo praticamente. Tá lá. Em caso de guerra, é tudo morte. É uma coisa. Tem alguns. Acho que são todos absurdos, mas alguns são ainda mais. Bom, o humanismo não está só nas proibições, está também nas proposições. Vamos lá. Respeito à integridade física e moral dos presos. Vocês não sabiam, né? Vocês não sabiam disso. Direito de cumprir a pena em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, idade, sexo do condenado. Direito de permanecer com os filhos durante a amamentação. Lógico, desde que o filho fique preso também. Bom, umas questões interessantes aqui. Caráter perpétuo. O princípio da humanidade proíbe a pena de caráter perpétuo. Bom, então não temos pena perpétua, mas não basta isso. A gente tem a discussão da medida de segurança também. A medida de segurança, pela lei, não tem limite, né? Porque só vai sair da medida de segurança quando houver desinternação. Você faz o perícia lá, desinternação. Ela pode passar de 30 anos, a medida de segurança? Não pode passar. A meu ver, ela não pode passar sequer da pena máxima do crime ao qual ele está vinculado. Mas e se ele continua com problemas mentais? Ele é um caso de saúde, não é um caso de manicômio. Eu julgava, dando a ele a pena máxima que eu aplicaria no crime. Então eu aplicaria 5 anos e 4 meses, essa é a pena máxima, essa é a medida de segurança e internação máxima. Mas não é o que se discute. O que se discute é a máxima do crime em questão, porque em tese a gente não poderia fazer a mensuração da pena
etc. e tal. Do crime abstrato. Né? Do crime em abstrato. Agora, outra questão que se discutiu aí é a questão dos antecedentes. A primariedade passa 5 anos, tem um período depurador. E os antecedentes, não vai ter período depurador? Tem decisão do Supremo, ministro Gilmar Mendes, dizendo que tem depurador, tem o princípio depurador também, porque nenhuma pena pode ter um caráter perpétuo. Tá? Ou usa um ou outro, né? Ou usa Não, como antecedentes ou usa como incidente. Não, veja, digamos que ele só tem maus antecedentes. Você não pode dizer, não tem período depurador, maus antecedentes vai sempre. Não, não vai sempre. Também tem o mesmo período depurador. Eu não trouxe aqui a decisão, mas só dar uma procuradinha, vocês acham. Tem também a ideia do princípio da ressocialização. Foi com base nisso que se discutiu, em grande parte, a questão da proibição de progressão na lei dos crimes hediondos. Parece antiga, ela vem lá de 1990, acabou em 2006 e depois editou, podendo ter progressão. Mas se aprova o projeto Moro, já começa tudo de novo essa questão de ter progressão, de algum crime, não sei o que, tudo volta a discutir. Qual que é a ideia que o Supremo discutiu? 2 pontos básicos. Primeiro, a questão da individualização, que eu já vou falar logo depois. Segundo, da ressocialização. Mas onde está escrito que vai ressocializar? Bom, eu não posso matar. Eu não posso deixar ele a vida inteira lá, na pena perpétua. E eu não posso banir, ou seja, ele vai voltar para a sociedade. Então, o mínimo que o Estado pode fazer é botar ele em condições de se ressocializar, uma palavra ruim, mas se reintegrar à sociedade. Ressocializar parece que eu vou colocar coisas na cabeça dele, de modo que ele faça isso. Mas, enfim, alguma coisa deve trabalhar. Marco Aurélio falou na época, a permanência do condenado em regime fechado durante todo o cumprimento de pena, que era a ideia da lei dos crimes hediondos original, não interessa a quem quer que seja. Interessa bastante, né? Muito menos a sociedade que um dia, mediante o livramento condicional ou mais provável esgotamento dos anos de clausura, terá necessariamente que recebê-lo de volta. Proibição da pena cruel. Pena cruel é a violência desnecessária que ultrapassa o fim a que se destina. Aí se discutiu bastante na época se havia pena cruel no RDD, ou seja, naquela pena onde ele fica 854 dias lá e 15 minutos de sol, etc. Estou brincando, estou exagerando isso. Mas eu não vi nenhuma decisão nesse sentido e, ao contrário, isso está se multiplicando cada vez mais, né? A gente acabou criando um quarto regime, né? Aberto, sem aberto, fechado e o enclausurado. Isso já fazemos. E o que é pior é que isso não estancou nada da criminalidade, né? Porque é um pouco de ingenuidade achar que um líder de uma facção criminosa está preso, essa facção vai ficar esperando até que ele volte. Não existe poder, não existe vácuo na relação de poder. Se ele não está aí, outras pessoas vão assumindo a relação de poder. Isso aqui é uma coisa mais ou menos lógica. Trabalhos forçados são proibidos. Aliás, se discute bastante isso, né? O trabalho do preso tem que trabalhar. O trabalho do preso é um direito. Ele busca esse direito para que ele possa remunerar tanto a vítima quanto a sua família e obter a remissão da pena. Há mais presos querendo trabalhar do que unidades que aceitam que o preso trabalhe. Isso aqui é evidente. A prestação de serviço à comunidade é um trabalho forçado? O juiz fala assim, você tem que prestar serviço à comunidade. É forçado? Não. Ele pode falar, não vou prestar serviço, eu vou cumprir a minha pena. Tá? Nunca vi, mas de repente tem gente que não gosta de trabalhar mesmo. Trabalho, tenho alergia a trabalho. Eu tive uma vez um réu que eu perguntei para ele, o que o senhor faz da vida? Era obrigado a perguntar. Não, o cara tinha, 50, 60 anos já, com inúmeras passagens, né? Mas eu perguntava, o que você faz? Ele me respondeu, nunca trabalhei um dia sequer na minha vida. E a custa, ele foi sincero, e a custa da sinceridade dele, o Ministério Público entrou com um recurso de tamanho gigante para aumentar a pena, e por aí vai, a pena foi aumentada, etc. A perda dos direitos políticos. O condenado, enquanto cumpre a pena, perde os direitos políticos, mas
o preso provisório não perde os direitos políticos. O preso provisório tem direito de votar. Ele só não vota porque a gente não prepara para ele votar. Ah, mas quem tem que preparar isso para ele votar? O judiciário. Né? É o judiciário que comanda a eleição. Então, o princípio da individualização da pena é a concretização última do direito penal. Né? Tudo converge na individualização da pena. Eu vou explicar só as três ideias aqui. Decorre da dignidade humana que o homem seja tratado de forma individual e não seja aplicado uma pena genérica, né? E sim uma pena nem genérica nem exemplar. Ah, vou punir com muita exemplaridade para que outros não façam. Aí você está corrompendo a ideia básica do Kant, né? Ou seja, que um homem não pode ser meio para o outro. Você tem que tratar o homem como o homem que ele é. Ou seja, a pena que ele é indicada para ele, não interessa para os outros. Bom, tem três dimensões desse princípio. Primeiro, a individualização legislativa. A lei deve permitir um intervalo razoável, ou seja, não pode ser uma pena só. Roubo, 10 anos, não pode ser. Por quê? Significa chapar todo mundo com a mesma pena. Eu tenho que ter um intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, para que eu possa utilizar essa individualização. E esse intervalo deve ser razoável, né? Não é a pena de 1 ano de 1 a 30 anos. Ah, não fixei nada disso, né? Não fixei nada, ficou muito grande. É o que se sempre discutiu com a questão do tráfico de drogas. Mas, enfim. A parte é a individualização judicial, que é o chamado o sistema trifásico, né? O juiz vai fixar a pena de acordo com os paradigmas da lei, tá? Aí é uma aula à parte. A pena pode ficar abaixo do mínimo, a pena pode ficar não sei o quê. Qual é o trifásico? É a aula de aplicação de pena. Eu acho que sou eu mesmo que dou essa aula, né? Então eu vou dar essa aula. Pronto. E a terceira é individualização da executória, ou seja, da execução de pena. A individualização no processo de conhecimento implica proporcionalidade entre o crime, o fato, e a pena. Está voltada ao passado. Mas na execução, não. Ele está voltado ao futuro, ou seja, a quanto tem a possibilidade dele de sair, de terminar a pena. É por isso, também pela exigência da individualização na execução da pena, que o Supremo entendeu que era inconstitucional a proibição da progressão de pena. O legislador não podia fazer isso naquele momento. Bom, e faltou falar para vocês, basicamente, o princípio da insignificância. Umas coisinhas outras aqui, mas o princípio da insignificância. Eu coloquei aqui como princípios decorrentes, mas dá na mesma, né? É importante falar porque eu acho que de todos esses, talvez é o que vocês vão usar mais no cotidiano aí. Ele deriva da ideia de lesividade, ou seja, da questão de que eu preciso ter uma lesão ao bem jurídico, da ideia de proporcionalidade, ou seja, da ideia de que eu não devo aplicar o método menos gravoso para reprimir as condutas, e também da intervenção mínima, ou seja, de não usar o direito para qualquer coisa. Os romanos tinham um provérbio cujo agora eu esqueci, mas não se usa o direito penal para coisas pequenas. A gente usa. Ele foi estudado, um dos autores que melhor elucidou a natureza jurídica dele foi o Klaus Roxin, que alocou o princípio como exclusão da tipicidade material. Ou seja, apesar da conduta ser típica, ela deixa de ser lesiva. E, portanto, de acordo com a tipicidade material, no nosso caso seria típico, mas não lesivo. Mas, com essa abertura, ela é típico, mas há uma adequação típica, mas não ofende materialmente o bem jurídico. Zaffaroni vai usar essa expressão para tipicidade conglobante, que vai juntar as duas coisas. Há uma forte resistência do princípio nas instâncias inferiores, sendo corriqueira a ideia de que não faz parte do direito brasileiro. Aí eu já falei que é uma interpretação, primeiro, de viés positivista, que esgota o direito na lei. O direito não é só lei, né? O princípio faz parte do direito, portanto, direito não se esgota na lei. Isso não é direito, isso é legalismo, é diferente.
e despreza a arquitetura dos princípios. E também a ideia que a legalidade ela é um anteparo ao poder, não um anteparo ao cidadão. Ou seja, mesmo que não tivesse na lei, ela pode ser usada. Bom, o Supremo chegou numa posição que é a seguinte: o princípio da insignificância, que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade da intervenção mínima, tem o sentido de excluir ou se afastar da própria tipicidade penal, examinado na perspectiva do seu caráter material. Celso de Mello, legal. Se ele tivesse parado aí, está perfeito. Insignificância exclui a tipicidade, mas não parou. A posição do Supremo acabou sendo prevalente, aquela que diz que é preciso que tenha, ao mesmo tempo, mínima ofensividade, B, nenhuma periculosidade social da ação, C, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, D, inexpressividade da lesão jurídica. Assim, olhando, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mínima ofensividade, nenhuma periculosidade, reduzidíssimo, inexpressividade. Quer dizer, é quase um favor, olha, só se tiver tudo isso muito pequenininho, que é para eu dar isso aqui. Acho que boa parte deles eles ficam rodando no mesmo lugar. Onde é problema é onde eles colocam reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Porque reprovabilidade tem a ver com a culpabilidade e não com a tipicidade. Aí a gente abre a porta para outra questão, né, de não avaliar a exclusão da tipicidade. Então, a decisão do Supremo faz com que seja um misto de tipicidade, culpabilidade e política criminal. Ou seja, vou dar porque nesse caso é importante. Já imaginou se eu der para todo mundo, o que vai acontecer? Não é assim que a gente pensa no direito penal. Tem que pensar nos casos concretos. Que diferença nós vamos ter isso com relação, por exemplo, à reincidência ou à habitualidade delitiva comprovada? A maioria do Supremo tem se firmado no sentido de afastar a insignificância nesses casos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nesses casos em que há reincidência ou habitualidade. Dá para aplicar o princípio da insignificância no reincidente? Lógico que dá. Se eu estou excluindo a tipicidade, pouco importa a reincidência, porque eu vou analisar a reincidência depois, na aplicação da pena. Mas ele já pensa assim, não, mas se ele é reincidente, eu vou dar isso, ele vai continuar praticando isso, etc. e tal. Bom, mas se é atípico, pouco importa se ele continua praticando, vai ter outros mecanismos disso. O supermercado que faça, por exemplo, uma triagem melhor. Nos casos, vocês vão perceber isso quando estiverem atuando, eu espero que vocês todos atuem, e talvez alguns de vocês possam, sei lá, querem ser juízes, não posso dizer isso. Corta, adita isso aqui, eles vão brigar comigo. Mas vocês vão perceber que quase todos os casos em que se discute o princípio da significância aconteceu a tentativa. Quer dizer, nem sequer é o crime, e muitas vezes o crime impossível. Quer dizer, na verdade, é um nonada que a gente está discutindo. Mas essa questão, tem alguns casos aqui, por exemplo, de jurisprudência. Furto qualificado. Como regra, a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada nas hipóteses de furto qualificado. Não faz o menor sentido rechaçar a insignificância no furto qualificado. Mas aquela ideia de, não, veja, a conduta não é mais reprovável, não sei o que e tal. Aqui nesse caso, eles se depararam com uma coisa tão pequena que eles falam, bom, aqui passa, nessa hora passa. Aqui deu, não tem o princípio da significância nos crimes de porte de arma, não tem. Mas o cara, quando se deparou com uma munição de revólver calibre 22 pendurada no colar da mulher, falou, bom, aí também já é demais. Ou seja, é preciso ver o fato, que é isso, efetivamente. Por exemplo, eu nunca aplicava crime de insignificância com relação a cabos de cobre de rua que são furtados. Ah, mas o valor é pequeno. O valor de venda é pequeno, mas o valor de uso não é, porque aquilo para a luz por muito tempo e vários prejuízos podem ser decorrentes disso. Então, ele tem um valor de uso que é maior do que o valor de troca, enfim. Então, assim, é preciso ter uma análise um pouco mais criteriosa e não menos criteriosa. Essa aqui do Supremo também acho que não tem divergência. Inadmissível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos praticados em situação de violência doméstica. É difícil mesmo, insignificância e violência doméstica, não sei. A primeira insignificância que eu apliquei na minha vida foi lesão corporal. Depois eu fui entender aqui que não se aplica lesão corporal à insignificância.
Mas o médico tinha feito lá o laudo, era assim, é um acidente de trânsito, onde tinha dado 1 centímetro por 1 milímetro no dedo. Eu falei, mas é insignificante. Nem teve recurso, não sei se isso teria sido... Porte de entorpecente. Tem caso de aplicar. Eu aplicava com frequência isso. Porte de entorpecente é insignificância. Mas a maioria expressiva nega e a maior parte dos casos parece que vem da justiça militar. Mas aqui, ó, tem um acórdão que é de 2012, dá para citá-lo eventualmente, mas é que tem outros posteriores sentido contrário. Primeira turma aplica princípio de insignificância a caso específico de porte de drogas. Quantidade ínfima, 0,6 de maconha. Não é tão ínfimo, eu já vi vários casos com tráfico com essa quantidade aqui. Rádio comunitária, já vi também decisões divergentes com relação a isso. Eu acho que é mais coisa de federal, não sei se pega para vocês, aí, porque também é crime. O que é curioso, a parte de toda essa jurisprudência, é que quando a gente entra, por exemplo, no descaminho, né, o crime de descaminho, que é você importar sem pagar o tributo, etc. e tal, a discussão no STJ se admite, o STJ admite até 10 mil reais e no Supremo até 20 mil reais. Se você entrar numa loja Renner, aí, sei lá o quê, e furtar 10 mil reais, você não vai conseguir insignificância nunca na sua vida. Mas no caso aqui, no descaminho, já que o cliente é o Estado, a União, aí pode. Obviamente, há uma série de aquelas seletividades que elas vão se reproduzindo também na jurisprudência. O STJ aqui fala... que a maioria dos STJ decide que insignificância, valores, seria até 10% do salário mínimo. Vai depender do caso que eles encontram. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Querem fazer perguntas? O que vocês querem fazer?